Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Criatura querida, graça e paz. A oração em comunidade é o tema de hoje. E vamos ao texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 ao 14. Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes prendeu alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães sem fermento. Havendo-o prendido, trancou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, preso por 2 algemas, e as sentinelas na porta guardavam a prisão. De repente apareceu um anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão. Tocando em Pedro no lado, despertou-o, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo: Vista-se e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: Coloca nas costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia, e não sabia que era real que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram na porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu sozinha. Tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Pedro, voltando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Depois de perceber isso, foi até a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Batendo Pedro na porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Versículo 14. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Palavra do Senhor. A oração em comunidade. Existe uma frase muito interessante que afirma que ninguém é uma ilha. Já ouviu? A ideia dessa frase é totalmente correta, pois a sua intenção é mostrar que ninguém faz nada sozinho, ninguém consegue nada sozinho, ninguém vive sozinho. Em qualquer lugar que estivermos, estaremos sempre nos relacionando com outras pessoas. Assim também é na nossa relação com a igreja. A comunidade de fé existe com base na coletividade, e essa coletividade é muito importante para todos os membros, pois é nessa estrutura deixada por Deus que abençoamos e somos abençoados. Um dos pontos fortes dessa relação de comunhão da igreja é a oração. Jesus ensinou sobre a liberdade que cada cristão tem de entrar em seu quarto
fechar a porta e orar ao Pai que está nos céus. Porém, a Bíblia demonstra diversos momentos em que as orações foram feitas em grupos. O Senhor Jesus orou publicamente em diversas ocasiões, como por exemplo, na ressurreição de Lázaro, pelos seus discípulos pouco antes de sua morte, momento eternizado de forma muito bonita por João, no capítulo 17 de seu Evangelho. Além disso, por várias vezes Jesus subiu ao monte para orar, conduzindo alguns apóstolos consigo. A igreja primitiva seguiu o exemplo e vivenciou muitas bênçãos concedidas por Deus através da oração em comunidade, a oração comunitária. Certa vez, o rei Herodes prendeu alguns cristãos, entre eles estava o apóstolo Pedro. Herodes era um homem maligno, dominado pela sede de poder. Sua intenção com a prisão dos cristãos era tirar-lhes a vida para se sair bem com os judeus que eram contrários ao cristianismo. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja inteira se uniu de forma coletiva em um intenso clamor a Deus pela vida do apóstolo. Deus, de muito bom grado, atendeu à oração dos irmãos e enviou um anjo poderoso que, de forma sobrenatural, libertou Pedro da prisão e o livrou da morte. Assim como Herodes, muitos inimigos da fé estão pelo mundo se opondo ao cristianismo e com vontade de destruir a igreja do Senhor. É preciso estar atento e em oração, pois o mundo jaz do maligno, e o maligno anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando nos tragar. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E que alcance imenso possui a oração de muitos justos reunidos em um só propósito, buscando ajudar aqueles que necessitam. Meus irmãos, minhas irmãs, é preciso nos atentar a este fato e confessarmos uns aos outros as nossas necessidades e dificuldades, para que o povo de Deus se junte em oração, clamando pela ajuda divina em nosso favor. E assim como aconteceu com a igreja de Pedro, também acontecerá conosco. E Deus atenderá nossas orações. Pensar nesse aspecto coletivo e poderoso da igreja nos conecta ainda mais uns com os outros, além de expor nossas necessidades para que outros intercedam a Deus por nós. Também podemos nos sensibilizar em relação à oração e às necessidades dos outros e nos unir em um clamor a Deus para que os demais irmãos também sejam atendidos. Saber que não estamos sozinhos, que outros se importam conosco e que nossa vida é apresentada a Deus através da oração de outros irmãos, nos encoraja a viver cada vez mais a vida conjunta da igreja, que proporciona tantas bênçãos aos que dela participam. Meu Jesus maravilhoso, eu confio em vós.